Tá chegando 1h35, que é os 5 minutinhos de tolerância. 1h35 eu começo, tá certo? Então, se todo mundo estiver me vendo bem aí, vendo os slides, me dá um ok no chat, caso alguém não esteja, para a gente tentar resolver. Se não, 1h35 a gente começa, já tá tudo ok nos slides. Ok? Vamos começar? Então, sejam bem-vindos todos, boa tarde para nossa aula de hoje. A aula de hoje vai ser uma aula para correção de atividade, para tirar dúvidas de assunto passado, tá? Eu não pretendo fazer nenhum assunto novo hoje, a não ser que sobre muito tempo, né? E a gente fica com muito tempo ocioso. Mas, a princípio, eu não pretendo falar de nenhum assunto novo hoje. Hoje a aula é para corrigir a atividade diagnóstica da semana passada, aquelas 10 questões, e tirar dúvidas de atividades passadas em listas, no livro. Então, do que vocês tiverem dúvida, vai ser para tirar dúvida da aula de hoje, tá? Até mesmo dúvidas de alguma coisa que não tem na atividade. Você foi estudar os assuntos e ficou com dúvida de alguma coisa, então hoje é para a gente poder tirar essas dúvidas. Ok? Então, vamos começar? Essa questão aí, as questões elas vão embaralhadas para vocês, né? Então, não necessariamente a minha questão 1 talvez seja a questão de vocês, porque eu acho que embaralha a ordem, embaralha as questões, acho que o algoritmo do sistema ele deve fazer isso. Pelo menos quando eu fiz um curso online, ele era assim, embaralhava as questões, embaralhava as alternativas. Então, não necessariamente a minha 1 é a 1 de vocês. E de antemão, já vou falar para vocês, algumas pessoas que me perguntaram, tinha alguns probleminhas na lista, na atividade diagnóstica, mas não se preocupe, porque como ela não vale ponto, você não vai ser prejudicado. Porque você foi avaliado se o acerto que tem ali é meramente para você se basear, mas ela não vale nenhuma pontuação, tá? Fiquem tranquilos, tranquilos. Tá? Então, teve acho que 2 questões que o gabarito não estava batendo com o gabarito que estava lá no sistema. Tipo, vocês marcavam e o gabarito dizia que estava errado, mas na verdade estava certo. Mas, mais uma vez, não se preocupem, porque como a atividade não vale ponto, ela é meramente para vocês treinarem e verem se vocês estão entendendo ou não o assunto. Então, vamos lá. Nessa questão 1 aí, quer dizer, que não necessariamente é a um de vocês lá, né? Mas essa questão, o que vocês marcaram como alternativa? Nessa alternativa que está aí, né? Qual é que vocês marcariam? Pode colocar no chat para mim aí. Se vocês tiverem print ou se vocês anotaram as respostas, podem pegar e abrir aí para a gente poder ir comparando, tá certo? Para vocês fazerem uma nova correção para ver de verdade quantas questões vocês acertaram. Então vamos lá? Nessa questão 1 aí, qual foi a alternativa? Lembrando que não necessariamente a alternativa que vocês colocaram lá está na ordem aqui, tá? A ordem pode ser que não esteja na ordem correta. Essa questão, para quem estudou, viu que tinha uma questão bem parecida nos meus slides, né? Que eu falava lá sobre o coeficiente de dilatação do dente e do material que faz a obturação. Vocês lembram dessa questão quando eu dei o assunto? Que eu falava que o coeficiente de dilatação do dente e do material que faz a obturação tem que ser um coeficiente de dilatação próximos
para ele não dilatar nem a mais, nem a menos, para ele dilatar o mesmo tanto. Então, essa questão é o mesmo conceito. Ela é bem parecida, ela é o mesmo conceito, mas de uma outra maneira de perguntar. Então, na questão 1 agora, eu estou falando, dentro de um recipiente cilíndrico, colocou-se um certo líquido que preenche totalmente um frasco. Então, o líquido está preenchendo totalmente o frasco. Sabe-se que o coeficiente de dilatação cúbica do frasco é igual ao coeficiente de dilatação do líquido nele contido. Então, ele está falando para você, em outras palavras, que tanto o recipiente quanto o líquido que está dentro dele, o coeficiente do líquido e o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, eles são iguais. O que significa dizer isso? Significa dizer que se eles sofrerem a mesma variação de temperatura, eles vão ter a mesma variação volumétrica. Então, se um aumentar 50 graus Celsius e o outro também aumentar 50 graus Celsius, a variação volumétrica, o ΔV dos dois, porque lembra que a fórmula é ΔV igual a VO gama vezes delta teta. Então, se a temperatura for a mesma, o volume inicial é o mesmo, porque ele falou que estava preenchendo completamente. E o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, também é o mesmo. Se as três coisas são iguais, a variação volumétrica tem que ser igual. Então, realmente, a letra C. O líquido continua a preencher totalmente o frasco, sem, entretanto, transbordar. Lembrando que você não tem como aquecer o líquido sem aquecer o frasco, né? E vice-versa. E como ele falou, estava completamente cheio, logo, se está completamente cheio, o volume inicial vai ser o mesmo. Questão 1. Alguma dúvida, gente? Essa foi tranquila? Vocês conseguiram acertar essa? Tiveram dificuldade nessa? Como é que foi? Me fala as impressões de vocês aí. Essa atividade, gente, foi uma prova, viu? Assim, ela não vale ponto, né? Ela foi uma atividade diagnóstica no sentido de não valer ponto, mas isso aí é como se fosse não. Foi uma avaliação em forma de prova, assim, que não foi pontuada. Então, foi exatamente como eu faria uma prova desses assuntos. Então, é exatamente como seria uma prova, só que ao invés de dar pontuação, é simplesmente para vocês verem se vocês estão entendendo ou se vocês não estão entendendo o assunto. Então, você sempre se preocupava durante a explicação do assunto. Ah, Belize, mas como é que você vai cobrar? Como é que vai ser cobrado isso? Então, isso aqui é a nossa avaliação em termos de prova, só que sem pontuação, tá? Então, parabéns a todos que acertaram. Então, realmente, é letra C. E essa daqui? Qual é que vocês marcaram? Dá uma lidinha de novo. E quem lembra, já bota aí o gabarito na tela do chat. Quem não lembra, faz aí de novo. E me diz aí qual é o gabarito desse. Teve dúvida pela Mônica, mas se fosse para escolher uma, escolhe uma aí. Yasmin acha que é D, Silvia A, Laís A, Yasmin não lembra. Gente, quem não lembra qual marcou, tenta fazer agora. E se fosse agora, você marcaria qual? Tudo bem, eu sei que você não lembra a que você marcou. Mas e se fosse agora? Qual seria a opção que você marcaria? Tem como olhar, Lu? Tem como abrir o Ava e olhar agora a atividade? Me dizem no chat. Tem live. Então aí, ó, as meninas estão falando, ó, quem não lembra as opções, que tem como abrir o Ava e olhar agora. Então abre aí, provavelmente não vai estar na ordem, né? Eu espero. Vai lá. Todo mundo aí que não lembra quais foram as respostas que marcaram, abre aí o portal para a gente ir dando uma conferida. Ou também pode fazer agora, né? Se também quiser fazer agora, pode fazer.
Não vai estar provavelmente na ordem, Lu. A ordem vai estar alterada, tá? Então tem que procurar questões alternativas. A ordem provavelmente não vai estar igual. Ou pelo menos não era para estar igual, né? Ok, todo mundo conseguiu abrir, ou conseguiu fazer agora? Posso começar a correção dessa? E aí, me dá um ok no chat. Vocês já conseguiram abrir? Pode? Vamos lá. Um cientista utilizou-se de dois objetos X e Y que são construídos do mesmo material. Então, digamos aqui, ó, eu tenho um cubo X e eu tenho um cubo Y. Ambos são do mesmo material. Na experiência, ele forneceu a mesma quantidade de calor para ambos. Então, a quantidade de calor, lembra que é a letra Q. Então, a quantidade de calor para Y e a quantidade de calor para X foi igual. Observou-se que a variação de temperatura de X é o dobro da variação de temperatura de Y. Então, ó, variação de temperatura de X é igual ao dobro da variação de temperatura de Y. E como a substância é a mesma, o calor específico, que é o Czinho de X, é o mesmo calor específico de Y. Então, se eu chamar um de C, o outro eu vou ter que chamar de C também. Então, como o material é o mesmo, o calor específico é o mesmo, porque o calor específico depende do material que o corpo foi feito. Como ele falou que os dois foram feitos do mesmo material, desculpa, significa dizer que o calor específico de um tem que ser igual ao calor específico do outro. Aí podemos afirmar o quê? O que a gente pode afirmar? Ele fala, letra A capacidade térmica de Y é o dobro de X. Os dois objetos têm coeficiente de rotação térmica diferentes. A letra B, a gente nem precisa de conta para descartar, porque se é o mesmo material, o coeficiente de rotação é o mesmo. Lembrando que o coeficiente de rotação é o alfa. O alfa de X seria o mesmo alfa de Y, porque o material é o mesmo. Então, a gente pode descartar a letra B sem precisar fazer conta. Letra C. O calor específico de X é o dobro de Y. Essa aqui também a gente pode descartar. Porque se o material, gente, é o mesmo, o calor específico também é o mesmo. Porque ele é específico para cada substância. Mas como as substâncias forem iguais, logo, a gente pode dizer que o calor específico de um é igual ao calor específico do outro. Letra D. A capacidade térmica de X é o dobro de Y. Esse eu não posso descartar ainda, porque fazer a conta. Letra E. O calor específico de Y é o dobro de X. Esse aqui eu também tenho que descartar, porque o calor específico é igual. Então, sobra para a gente a letra A e a letra D. E que, pelo vi aí na hora do chat, foram as duas alternativas que vocês mais escolheram mesmo. Então, ele está perguntando sobre a capacidade térmica. Capacidade térmica tem duas maneiras de calcular. Ela pode ser a quantidade de calor sobre a variação de temperatura, ou ela pode ser a massa vezes o calor específico. Pode ser qualquer um desses dois. Então, vamos calcular a capacidade térmica de X, vamos calcular a capacidade térmica de Y e depois comparar um com o outro. Vamos lá, a capacidade térmica é esse C grande, tá? Não é um C pequeno, é um C grande. Então, o de X fica calor de X sobre variação de temperatura de X. O calor de X, como não falou nada que mudou o estado físico,
falou de mudar a variação de temperatura, então eu faço M de X, C, variação de temperatura de X. Eu não vou botar Cx, porque o calor específico, que é o C minúsculo, ele é o mesmo para os dois. Então, eu não preciso botar a letrinha X. Não, Silvio, acho que lá bastava vocês marcarem, não? Agora sim, você tem que fazer a continha para querer acertar, né? Para não ficar no chute. Mas eu acredito que lá na hora do quiz você não precisa mandar a conta, não, né? Você podia botar só a resposta. Aí corta aqui, ó. Corta aqui. Então, a capacidade térmica de X vai ficar massa de X vezes calor específico. Agora, bora para o de Y. Capacidade térmica de Y vai ser Q de Y. Não dá para ver lá embaixo, Lu? Então deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar aqui e botar para o lado, então. Só um segundinho. Me fala até onde está dando para ver aí. Se eu fazer essa linha aqui, dá para ver? Só para me situar aqui até onde eu posso escrever. Então, acima dessa linha dá para ver, não dá? Sim? Beleza. Então, ó, o Cx. E agora a gente também vai montar o calor específico de Y. Então, vai ser Q de Y sobre variação de temperatura de Y. Tá certo? Então, assim, o C de X, né? Então, o C de X, capacidade térmica de X, é o calor, que é esse aqui. Lembrando que o calor existe dois tipos. Existe o calor sensível e o calor latente. Nesse caso, a gente vai usar o calor sensível, porque ele falou que houve variação de temperatura. Se ele falasse que houve variação de estado físico, seria o calor latente. Tá bom? Então, esse Q de X fica massa de X, calor específico ao Czinho de X, variação de temperatura de X. Só que eu não vou botar o Cx, porque, no caso do C, a questão falou que é o mesmo material. Então, é o mesmo C para os dois. Então, ó, eu posso cortar essa variação de temperatura. Então, a capacidade térmica de X vai ser massa de X, calor específico de X. Tudo bem aí? Agora para o de Y. Capacidade térmica de Y, que é o Czão maiúsculo, fica massa de Y, calor específico de Y, que é o próprio Czinho, que é o mesmo do de X, variação de temperatura de Y sobre variação de temperatura de Y. Tudo bem? Ele falou que... Ah, gente, desculpa. Desculpa, ele quer uma comparação. Como ele quer uma comparação, galera, desculpa, eu não vou cortar isso aqui não, ó. Desculpa. Como ele quer que a gente compare, para ver se uma é maior ou menor que a outra, se é o dobro, eu não vou cortar isso não, tá? Eu vou substituir isso aqui, o que ele deu, ó, que é a variação de temperatura de uma é o dobro da outra, e que o calor de uma é igual ao calor da outra. Eu não preciso substituir, não. Vai ser mais fácil ainda. Estou complicando a questão sem necessidade. Desculpa mesmo. Por quê? Porque a questão já me disse que o calor é o mesmo e que a variação de temperatura de um é o dobro do outro. Então, é mais fácil ainda do que eu pensei. Então, aqui, ó, o Q de X fica simplesmente Q. Porque ele falou que a quantidade de calor é o mesmo para os dois. A variação de temperatura de X, ele falou que é o dobro da variação de temperatura de Y. E agora o CY. O CY, a quantidade de calor
é o mesmo Q, porque é o mesmo para os dois, e a variação de temperatura de Y eu não tenho. Aí agora isso aqui, ó, que eu vou circular, não é exatamente igual a isso aqui que eu vou circular, ó. Não está igual? Então, eu vou substituir aqui, ó. Desculpa, viu, gente? Eu estava complicando uma coisa que é mais fácil ainda. Então, fica C de X, capacidade térmica de X, vai ser capacidade térmica de Y, dividido por 2. Fazendo por escredo, você tem que capacidade térmica de Y é o dobro da capacidade térmica de X. E a alternativa que a gente tem isso é a alternativa A. Deixa eu ver aqui no chat que alguém perguntou alguma coisa. Beliz, é que a minha internet está oscilando. O senhor já fez chamada? Não, Guilherme. Sempre no fim, do meio para o fim da aula. Fique tranquilo sobre chamada, tá? É sempre no meio para o fim da aula. Vocês entenderam, gente, essa 2? Quase eu ia complicando ela mais do que necessário. Mas vocês entenderam que não tem complicação? Era só pegar os valores que ele já deu e substituir. Todo mundo conseguiu compreender a 2? Letra A. Eu quase compliquei mais do que o necessário, mas depois eu percebi que estava complicando demais a questão que era fácil. Então, todo mundo entendeu por que a letra A? Alguma dúvida? Não? Posso passar para a próxima? Vai anotando aí, viu? De verdade. Quantos vocês acertaram, quantos vocês erraram, que eu quero saber, tá? De verdade. Vamos lá. Continuando. Questão 3. Quanto maior a variação térmica, maior, menor a capacidade térmica. Eu não entendi a pergunta, Maria. Quanto maior a variação térmica, maior, menor a capacidade térmica. Não entendi a pergunta, Maria. Ficou um pouquinho... Eu acho que ali vai ser maior ou menor, devia ser só um dos dois, então faltou um ou, né? Quanto maior a variação térmica, maior ou menor a capacidade térmica, eu acho que a pergunta é essa, né? Eu acho que faltou um ou ali. Maior ou menor a capacidade térmica. Se for a mesma substância, Maria, se for tudo igualzinho assim, se a variação de temperatura foi maior, é porque então a capacidade térmica dela é menor. Ela está variando a temperatura mais, significa que a capacidade térmica dela é menor, porque ó, olha aqui a fórmula com circular de azul. Capacidade térmica é calor sobre variação de temperatura. Perceba que capacidade térmica e variação de temperatura, um está em cima, outro está embaixo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Se a variação de temperatura aumenta, a capacidade térmica, que é o C, a capacidade térmica diminui. E se a variação de temperatura diminui, a capacidade térmica, que é o Czão, ela aumenta. Porque lembra da fórmula, tudo que está um em cima, outro embaixo, são inversamente proporcionais. Tá? Lineker está perguntando, o senhor pode explicar de novo a diferença entre calor específico e capacidade térmica? Posso, Lineker. Deixa eu só apagar esse quadro aqui. Calor específico, Lineker, é próprio para cada substância. Cada substância tem o seu próprio calor específico. A letra do calor específico é o C. E o calor específico, ele é para 1 grama da substância. Então, por exemplo, quando a gente fala, o calor específico do ferro é 0,2 calorias por grama grau Celsius. Significa dizer que 1 grama da substância ferro, para poder a sua temperatura variar em 1 grau Celsius, para aumentar ou para diminuir, não importa, ele tem que ganhar 0,2 calorias de energia. Então, o calor específico, que é o Czinho, Lineker, é para 1 grama da substância. E ele é próprio de cada substância. O calor específico ele não vai mudar. Se mudar a quantidade de massa, não muda o calor específico. Já a capacidade térmica, que é o Czão, ele é do corpo, então não é da substância. Ele é do corpo.
Então, se eu falo que a capacidade térmica de um corpo é 40 calorias por grau Celsius, eu estou dizendo que o corpo todo, para mudar a sua temperatura em 1 grau Celsius, ele tem que ganhar ou perder 40 calorias. Então, a capacidade térmica é do corpo e ela pode ter valores iguais para corpos diferentes. Já o calor específico, que é o Czinho, ele é próprio de cada substância. O calor específico do ferro é um, da água é outro, do vidro é outro. Agora, a capacidade térmica do ferro vai ser um valor para 200 gramas, vai ser outro valor para 100 gramas, outro valor para 300 gramas e assim por diante. Porque a capacidade térmica, ela leva em conta o tanto de massa que o corpo tem. Já o calor específico, que é o Czinho, ele não leva em conta o tanto de massa que o corpo tem, porque ele não é para o corpo. O calor específico é para a substância. Entendeu, Línker? Tirou sua dúvida? Capacidade térmica é do corpo. Calor específico é da substância. Ok, vamos lá para a questão 3. Um dos pokémons... Essa questão é de conta, né? Tenta lembrar aí. Vou ficar caladinho aqui para vocês fazerem essa questão, para vocês poderem responder aí agora, ou então olhar lá qual é a alternativa que vocês marcaram. Ou olha lá, por favor, a alternativa que vocês marcaram, ou tenta fazer agora. Eu vou dar 3 minutinhos aí para vocês tentarem fazer de novo, caso alguém não esteja com a possibilidade de pegar e olhar a lista lá. É o tempo que eu vou fazer a chamada, né? Aproveitar que já tem 40 pessoas na sala e vou fazer a chamada logo quando vocês fazem essa questão 3 aí. Adriele, Alissa, Alissa não, Ana Clara, Bianca, Bruna, Caio, César, Caio César não, Caio Arruda, Caio Arruda, também não. Ah, não, desculpa, Caio César, Caio Arruda é o mesmo, eu tô louco. Caio Cunha, Carol Campos tá ali já, Diogo, Diogo não, Enzo, Enzo, Enzo não, Eric Miranda, Francisco, Gabriela Cedrais, ok, Gabriele, Simon, ou Simon, Gil, Yasmin, quando ele voltar então, pede para ele falar comigo aí, tá bom? Para eu comprovar que ele estava online pelo menos em algum momento da aula, tá certo? Então, por enquanto, eu vou estar aqui foco nele. Mas quando ele voltar e falar comigo em algum momento, eu digo. Guilherme, Hugo, Isabela, não, Isabelle, João Gabriel, João Gabriel, não, João Lucas, João Gabriel, ok, João Lucas, Juliana, João Lucas não, Juliana ok, Kaique, Laís Freitas, Lilian, Lineker, Lucy, Lu Vieira, Luiz Eduardo, Luda La Mônica, Magno, Maria Aparecida, Cida, Maria Clara Costa,
Maria Eduarda Alves, Maria Eduarda Menezes, Marina, Paulo, Pedro Alonso, Alonso, não, Alonso, ok, Alonso, Pedro Vitor, ok, Pedro Vitor, Rebeca, Rebeca, Beca não, Silvia, ok, Silvia, Thaís, ok, Thay, Yasmin, ok. Então, vou só fazer a chamada aqui de novo das pessoas que faltaram. Faltou Alissa, Caio César, Diogo, Enzo, Gil, momentaneamente, por enquanto, né? Daqui a pouco ele volta. Isabela, João Lucas e Rebeca. Ok, Gil, era só para confirmar se em algum momento estava presente, mas já tirei sua foto aqui. As meninas me falaram, tá? Mas para confirmar que em algum momento estava presente, por isso que tinha botado a foto ali, mas já tirei agora já. Ok, gente, então chamada feita, vamos voltar para a atividade. Um dos pokémons mais adorados de todos os tempos é o Charizard. Esse pokémon é do tipo fogo voador, e ele consegue emitir fogo por sua boca. Supondo que em uma batalha ele usa um ataque que emita um fluxo de calor constante de 40 watts. Então, o fluxo de calor é a potência. Então, eu chego aqui e boto, ó, potência é 40 watts. Lembrando que fluxo de calor ou potência também pode ser com essa letra grega φ, ó. Então, 40 watts. Professor, lembra o que significa o watts? O watts significa joules por segundo. Durante um intervalo de tempo de 0,1 minutos. Então, o tempo que ele usou o golpe na batalha foi de 0,1 minutos. Ok? Determine a quantidade de calorias que foi transferida para o seu oponente. A quantidade de calorias é a quantidade de calor. Só que ele quer em calorias. Ele não quer em joules. Então, cuidado. Eu vou achar a resposta em joules, porque está em watts, e depois tem que transformar para caloria. E eu vou transformar como, professor? Aqui ele falou, uma caloria vale aproximadamente 4 joules. Fui bonzinho com vocês, né? Porque na explicação foi para vocês poder ser 4,2, 4,18, que é o valor mais correto, mas eu botei 4. Então, vamos lá. Primeiro, esse tempo, eu não posso usar ele em minuto. Por que não, professor? Porque o watts significa joule por segundo. Então, vou pegar esse tempo que está em minuto, vou multiplicar por 60, que vai dar 6 segundos. Aí eu faço potência é a quantidade de calor que passa em um certo intervalo de tempo. Então, a potência foi 40, a quantidade de calor eu ainda desconheço, e o tempo foi 6. Produto dos meios pelos extremos, que é o que você chama de cruz credo. Embaixo desses 40 tem 1, né? 1 vezes Q. Q. 40 vezes 6. 40 vezes 6 vai dar 240 joules. Por que joules, professor? Porque o watt significa joules por segundo. Cuidado, ó, tem 240 aqui, ó a pegadinha. Tem 240 aqui. Aí a pessoa coita, vai lá e marca 240. Só porque tem o mesmo número. Mas um ali é 240 joules e o outro aqui do outro canto é 240 calorias. Aí agora eu vou ter que fazer a regra de 3. Então, se uma caloria está para 4 joules, quantas calorias vai estar para 240 joules? Então, 4 vezes x, 4x, 240 vezes 1, até semana passada ainda era 240, não sei se essa semana mudou, mas 240 dividido por 4 vai dar 60 calorias, portanto, letra A. Então, parabéns quem botou letra A. Quem não acertou, entendeu como faz? Todo mundo entendeu, gente? Gostaram da questão? Ah, observação. Esse é o Pikachu vestido de Charizard, tá? Para não se confundir, porque se você pensar que isso aí
é o Charizard mesmo, você pode acabar errando a questão. Mas não se confundam, esse é o Pikachu, esse está com a fantasia do Charizard, tá? Então não pode haver confusão quanto a isso. Alguma dúvida? Tranquilo? Posso passar para a próxima? Essa questão, alguém quer perguntar alguma coisa? A gente pergunta, viu? Faz como o Lineker, como o Cida, como o pessoal que está perguntando. Pergunta. Não fica com dúvida, que eu sei que estudar sozinho aí, sem ter esse contato, é meio diferente. E às vezes a gente pode acabar ficando com dúvida. Então, pergunta. Tudo certo? Então, vamos lá. Vamos avançar para a próxima. Questão 4. Essa questão teve um pequenino erro de digitação, que faltou aquela parte ali do quadrado que está de vermelho, mas deu para fazer, né? A maioria das pessoas conseguiram fazer tranquilamente, mas realmente, se tivesse uma chapa quadrada, ficaria mais fácil de fazer, porque o lado dela é 30 centímetros, significa dizer que todos os lados é 30 centímetros. Se ela não for quadrada, gente, eu teria que dar quem é o tamanho do outro lado. Então, ela meio que não tinha isso aí, mas dava para subentender. Mas esse não foi o erro principal, não. Não foi o erro que eu comentei com vocês no início, não. Então, vamos lá. E essa questão 4? Quem fez lá? Marcou que opção? Falei para mim, por favor. Qual foi a opção que marcou aí na questão 4? Quem fez? Letra E. Yasmin, acho que é a letra E. Quem mais? Quem mais além de Yasmin, gente? Olha lá de vocês. Me fala aí para eu ter noção do que vocês marcaram. Tem letra E. Querem um tempinho para responder de novo? Ou consegue lá olhar, lembra para questionar? Como é que é? Silvio marcou letra B. Vocês querem um tempo para fazer de novo? Como é que vocês preferem? Um tempinho para tentar fazer de novo? Ou eu posso fazer e considerar que vocês lembram das questões? Ok, Lu. Então, se tiver dúvida quando eu concluir a questão, pergunte, tá? Não fique com dúvida. Yasmin também teve dúvida nessa, minha? Normal, gente. Vocês vão sentir dúvidas. Seria muito estranho se ninguém sentisse dúvida. Se ninguém tivesse dúvida, aí sim eu ia achar estranho. Vocês terem dúvida, para mim, é super tranquilo. Para mim, é super normal. Não ter dúvida que eu acho estranho. Mas, por enquanto, só duas pessoas se manifestaram. E aí, eu tenho letra B e letra E. E o restante da turma? Vocês marcaram o quê? B ou E ou outra? Então, minha única parte confusa foi porque faltou essa parte aqui, o quadrado. Mas dava para fazer, tá vendo aqui? Que eu botei de vermelho. Era a única parte que estava faltando dela. Ok, gente, vocês tiveram dúvida, mas qual foi a alternativa que vocês marcaram? Vocês tiveram que mandar uma opção, né? Então, qual foi a opção que vocês marcaram? Mesmo na dúvida, eu quero saber, me fala. Marcou B, Mari marcou B. O de mais alguém travou? Sim, travou aí? Então deixa eu sair e entrar de novo, para ver se destrava. Deixa eu botar a apresentação. Ah, voltou? Ótimo. Então, se voltou, não preciso sair de novo. Deve ser a internet. Então, vamos lá. Todo mundo já olhou a alternativa que marcou lá? Então, temos boa parte no B, algumas pessoas no E, mas a maioria no B. Bom, a alternativa correta é B. Agora, bora entender, então, como faz, porque essa foi a primeira questão
que mais pessoas disseram que tiveram dúvida. Eu ganhei umas 4 ou 5 pessoas dizendo que tiveram dúvidas na questão 4. Então, presta bem atenção. E se por um acaso você não entender, pergunte. Tá bom? Vamos lá. Tudo bom, Mi? Então, bora lá. Uma chapa de um material X foi feita com um lado de 30 centímetros. Então, faltou falar que a chapa era quadrada. Então, essa partezinha pode ter atrapalhado um pouquinho vocês. Mas se eu não falei o outro lado, pressupõe-se que os lados são iguais. Dessa chapa, foi retirado um pedaço de 500 centímetros quadrados. Então, primeiro vamos calcular a área dela antes de retirar o pedaço. A área dela seria lado ao quadrado, seria 30 ao quadrado. Porque seria 30 vezes 30, seria 900, e centímetro vezes centímetro seria centímetro quadrado. Isso é a área antiga. Então, a área antiga é 900 centímetros quadrados. Porém, a pessoa foi lá e retirou e cortou, formando uma nova área, um novo pedaço. Essa nova área, vou botar uma linha, ela tem 500 centímetros quadrados a menos. Se o total era 900 e ela tem 500 a menos, ela tem que ter agora uma nova área de 400 centímetros ao quadrado. Você concorda comigo? Porque se o total era 900, você tirou 500. Então, agora, sua nova área é de 400 centímetros quadrados. Sabendo que a temperatura aumentou em 50 graus Celsius, olá, estão me escutando? Estão me vendo? Me respondam no chat, por favor, está tudo certo? Voltou? Todo mundo me vendo? Todo mundo vendo os slides? Me escutando? Vamos lá. Continuando. A variação de temperatura foi de 50 graus Celsius. Então, significa dizer que entre a temperatura final e entre a temperatura inicial, houve uma diferença de 50 graus Celsius. Por exemplo, a inicial era 10 e a final era 60 graus Celsius. 60 menos 10 dá 50 graus Celsius. Qual é a área final em centímetros quadrados que será mais próxima? Dado que o coeficiente de rotação linear do material é 2,5 vezes 10 a menos 5. O linear, gente, é o alfa. O alfa
a questão falou que é 2,5 vezes 10 a menos 5. Graus Celsius a menos 1 é a unidade de medida. Espera aí que eu comento sobre isso, Mário. Só que eu não preciso do alfa, eu preciso do beta. O beta é o dobro do alfa. Por que você precisa do beta, professor, e não do alfa? Porque o beta é o coeficiente de rotação superficial, porque é uma área. Então, o beta, que é o dobro do alfa, vai ser 2 vezes 2,5 vezes 10 a menos 5. Então, o beta vai ser 5 vezes 10 a menos 5. Então, está aqui o beta. Como é dilatação superficial, é uma área, é uma superfície, eu não posso utilizar o alfa. Eu tenho que utilizar o beta. E agora, qual é a fórmula? É delta A, que é variação de área, é área inicial, vezes beta, vezes variação de temperatura. A variação da área eu não tenho. A área inicial é 400. Não é 900, porque era 900 antes de aquecer, mas quando ele aqueceu, ele já tinha perdido 500. Então, a área inicial é 400. O beta, que é o coeficiente de rotação superficial, é 5 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura é 50. Então, fazendo a continha, fica 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5 vai dar 100, seguidos de 3 zeros. 1, 2, 3. Então, dá 100.000 vezes 10 a menos 5. 100.000 é a mesma coisa que 10 à quinta, positivo, vezes 10 a menos 5. Então, conserva a base e somos expoentes. Fica 10 elevado a zero. E 10 elevado a zero é 1 centímetro quadrado. Isso é a variação da área. Como é que eu faço, então, para achar agora a área final? Para você achar agora a área final, você tem que lembrar que variação da área é a área final menos área inicial. Então, variação da área foi 1. A área final eu quero descobrir. E a área inicial foi 400. Logo, a área final foi 401 centímetros quadrados. Então, se lá no portal estava dizendo que foi uma outra letra que não foi a 401, lá está errado. Foi algum erro de digitação lá na hora de botarem qual foi a resposta correta. Tá? Por isso que é importante vocês fazerem de vocês, entenderem o que está fazendo e não ficar simplesmente pegando a resposta do colega, né? Ah, o colega já fez, estava lá dizendo que a letra E, então vou marcar a letra E. Tem que tomar cuidado. Então, questão 4, que algumas pessoas disseram que ficaram com dúvida. Todo mundo conseguiu entender agora como faz? Me digam aí, por favor, no chat. Vocês entenderam? Sim. As pessoas que tinham ficado com dúvida, conseguiram entender agora? Acontece, é normal. Ainda mais que vocês estão tendo que estudar sozinhos, né? Acontece. Seria muito estranho para mim se todo mundo acertasse tudo. Se todo mundo acertasse tudo, para mim uma pessoa fez e passou a resposta para os outros. É justamente essa conversa que a gente tem do porquê tá certo, do porquê tá errado, que é importante para a gente. Posso passar para a próxima? Não, peraí, tem alguém perguntando. Vi, mas foi isso que eu comentei. Se lá tá dizendo que é outro gabarito, não é. O gabarito é letra B, tá certo? Gabarito é letra B. Foi algum erro de digitação lá na hora de botarem qual é a resposta certa. O gabarito é B. Tá bom? Mas não se preocupa, porque não vale ponto, né? O que vai ser contado é só se vocês mandaram a resposta da atividade ou não. Não vai ser levado em conta se você acertou as questões, tipo a quantidade de acertos. Ali a quantidade de acertos que aparece para vocês é só para vocês saberem para vocês se vocês estão acertando ou não. Mas eu estou corrigindo as questões, né? E estou dizendo para vocês, não vale ponto. Fique despreocupado. Tudo bem? Posso passar para a próxima? Vou passar para a próxima, tá? Questão 5. Verifique lá, por favor, qual foi a alternativa que vocês marcaram aí na questão 5.
Dá uma verificada aí para mim, por favor. E me diz aí no chat. Gabi tinha marcado letra C. Quem mais? Verifica lá, por favor, qual marcou. Kaique marcou letra D. Laís, letra E. Yasmin, letra E. Luma, letra B. Viu, Lu? Não tem problema, não. Vamos ver agora por que está certo ou por que está errado. Mas eu quero que vocês sejam sinceros e falem realmente o que vocês marcaram. É isso aí. Mesmo não sendo a correta, qual foi de verdade o que vocês marcaram? Até para eu poder entender qual está sendo a associação que vocês estão fazendo do assunto, entendeu? Se vocês me falarem só qual a alternativa certa, porque lá aparece para vocês, né? Quando você marca errada, lá aparece qual é a certa, né? Então, se vocês me falarem só isso, eu não vou ter a impressão correta. Vamos lá. Considere duas quantidades de água, A e B, inicialmente temperatura de 90 graus Celsius e 20 graus Celsius. Então, eu tenho aqui a água A, e a temperatura dela é 90 graus Celsius, e tenho aqui a água B, e a temperatura dela é 20 graus Celsius. Para tomar um banho, o estudante misturou e percebeu que elas atingem o equilíbrio térmico em 36 graus Celsius. Então, ele pegou essa água e essa água, derramou em um recipiente maior, e ele percebeu que a mistura deu uma temperatura de 36 graus Celsius. Gente, 36 graus Celsius é mais perto de 20 ou é mais perto de 90? 36 graus Celsius é mais perto de 20 ou de 90? De 20. Então, significa dizer que tem uma massa da substância B que é maior do que a massa da substância A. Porque se a substância é a mesma, e eu estou misturando as duas e não deu a temperatura que ficou no meio, é porque quem tem maior massa é quem tem a temperatura mais próxima da temperatura de equilíbrio. Então, vamos lá. Letra A. Podemos observar que a substância A cedeu uma quantidade de calor maior do que absorvida por B. A substância A, ela realmente perdeu calor. E a substância B realmente absorveu calor. Mas lembra que a quantidade de calor que a substância A perde tem que ser igual à quantidade de calor que a substância B ganha. Então, nem foi a mais, nem foi a menos. Se uma perder 500 calorias, a outra ganha 500 calorias. Se uma perder 1.000 joules, a outra ganha 1.000 joules. Então, letra A está descartado pela teoria. Nem precisa fazer conta para isso. Letra B. A substância A cedeu metade da quantidade de calor que possuía para B. Gente, para saber se ela cedeu metade, foi o dobro, foi o tanto, eu teria que fazer a conta. Mas, para fazer a conta, precisa da massa, calor específico, variação de temperatura. Tá? E não tem nada disso. E lembra que a quantidade de calor que uma perde, a outra ganha. Então, se A cedeu metade, ela só tinha metade. Tipo assim, ela não tem como ceder só uma partezinha. Porque tudo que ela cede vai para B, porque não tem um outro corpo. Se tivesse, tipo, A, B e C, aí ela poderia dar metade para B, a outra metade para C. Ou dar 1/4 para B, 3/4 para C. Como só tem A e B, tudo que o A perde, o B ganha. Não tem como ser metade. Só que não teria que ser com metade se tivesse uma outra substância, tá? Mas que não é o caso da gente aqui. Então, letra B descartada. Letra C. A substância A tem uma capacidade térmica maior do que a substância B. Capacidade térmica é calor sobre variação de temperatura ou então massa vezes calor específico. Qualquer uma das duas formas que você pensar a respeito, você vai perceber que a capacidade térmica de B, ela é maior do que a de A. E não a de A é maior. Por quê? O calor é o mesmo. Por que o calor é o mesmo, professor? Porque a quantidade de calor que o A
Perde, o B ganha. Então, isso aqui que está em cima, ó, é o mesmo. Então, esse Q daqui de cima não vai influenciar. Embaixo, eu tenho variação de temperatura. E a variação de temperatura da substância A, cadê meu mouse? Aqui. Variação da temperatura da substância A foi maior do que a variação de temperatura da substância B. E como a temperatura está na parte de baixo, se a variação de temperatura aumenta, a capacidade térmica diminui. Então, a substância A não tem uma capacidade térmica maior. Ela tem uma capacidade térmica menor. Por isso que não pode ser letra C. Letra D. A substância A tem um calor específico menor do que a B. Gente, calor específico é o Czinho. É esse Czinho aqui, ó, da fórmula. Se o calor específico é o Czinho, ela depende da substância. E como as duas substâncias são água, significa dizer que as duas substâncias têm o mesmo calor específico, porque é específico da substância. E se a substância é mesmo, o calor específico é o mesmo. Então, isso aqui também não pode ser diferente. E letra E. A substância A tem massa menor do que a de B. É óbvio que é essa, porque, gente, você nem conta. Se você misturar, pensa na vida real. Pensa na vida real. Tu misturou bastante café quente com pouco leite frio. O café ainda fica bem quente. Vai diminuir um pouquinho a temperatura dele, mas vai ficar bem quente. Mas se agora tu botar muito leite frio e pouco café quente, agora a temperatura fica muito mais próxima do leite frio do que do café quente. Por quê? A temperatura fica sempre mais próxima do corpo que tiver maior quantidade, quando você misturar com duas substâncias só, né? Quando você misturar só duas substâncias, vai ficar uma temperatura maior do corpo que tiver maior quantidade. Então, se eu misturei água a 90 graus Celsius com água a 20 graus Celsius, e eu percebi que a temperatura que ficou foi 36, que foi mais perto de 20, significa dizer que tem mais água a 20 graus Celsius do que água a 90 graus Celsius. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? E para ter quantidades iguais, qual seria, então, a alternativa? Boa tarde para a Everilda. Hein, pessoal? Para ter quantidades iguais, qual seria a temperatura de equilíbrio? Se a questão falasse que tem quantidades iguais, qual seria a temperatura de equilíbrio? Pessoal, estão me escutando? Travou? Hello, alguém me fala alguma coisa aí? Tá normal? Então, vou repetir minha pergunta. Se fossem duas quantidades iguais, se a água a 90 graus Celsius tivesse a mesma massa de água a 20 graus Celsius, qual seria a temperatura de equilíbrio? Qual seria a temperatura de equilíbrio? Exatamente, Lai. Porque, lembra que eu expliquei que quando eu tenho substâncias iguais e quantidades iguais, a temperatura de equilíbrio fica no meio? Isso mesmo, Della Mônica. Então, ficaria 55 graus Celsius. Se isso acontecesse, significaria dizer que as massas foram iguais, que não foi o caso aqui. Questão 5. As pessoas que erraram, entenderam por que erraram? Questão 5. As pessoas que erraram, entenderam por que erraram? Sim? Ok. Vamos lá. Vamos avançar para a próxima. 6. E aí, qual foi a questão alternativa que vocês marcaram na 6? Foi falta de atenção, não foi, Gabi? Foi uma questão fácil nessa. Não foi uma questão difícil, não precisava nem de conta. Era só usar a lógica. Ficou mais perto da de 20, então tinha mais a 20. Gil acha que a letra E, quer dizer, marcou lá na época a letra E. Lília marcou na época a letra D. Lu marcou a letra C. Então temos E, D e C. Quem mais? Temos E, D, C. Temos outro D. Outro D. Marcou C, Gabi. Gabi marcou C. Hugo marcou letra D também. Silvia, letra C também. Vamos lá saber como é que faz isso daí. Então, todo mundo já relembrou aí qual é a questão?
Vou ler com vocês. Questão 6. Suponha um recipiente com capacidade de 2 litros. Então, o volume inicial do recipiente, 2 litros. VOR significa o O de origem, o R de recipiente. Então, o volume inicial, que é o de origem do recipiente, é 2 litros. Está cheio com líquido que tem um coeficiente de atração volumétrico que é 2 vezes maior do que o coeficiente de atração do material do recipiente. Então, se está cheio de um líquido, o volume inicial do líquido também é 2 litros. Porque ele não falou que está na metade. Se ele falasse, gente, que estava na metade, aí seria dizer que o volume inicial do líquido seria 1 litro. Mas ele não falou que está na metade. Ele falou que está cheio. Se está cheio, ele tem a mesma capacidade do recipiente. E ele falou que o coeficiente de atração volumétrico, que é o gama do líquido é o dobro do gama do recipiente. Então, o gama do líquido é o dobro do gama do recipiente. Qual a quantidade de líquido que transborda quando o conjunto sofre variação de temperatura de 30 graus Celsius? Então, quando a variação de temperatura for 30 graus Celsius, qual vai ser a parte que extravasa, a parte que transborda do líquido? Vamos lembrar, os líquidos, como eles têm coeficiente de atração maior do que o material sólido do recipiente, porque líquidos dilatam mais do que sólidos, se o líquido está na mesma quantidade inicial do recipiente e você vai aumentar a temperatura, o líquido vai derramar. E como é que eu faço isso? Vamos lembrar lá daquela formulazinha. O ΔV do líquido vai ser o ΔV que extravasa mais o ΔV que ficou contido dentro do recipiente. Então, tem uma parte do líquido que vai para o lado de fora, que é a parte que extravasa, e tem uma parte do líquido que fica dentro do recipiente. O ΔV do líquido, então, vai ser volume inicial do líquido, gama do líquido, variação de temperatura. Eu não preciso colocar variação de temperatura do líquido, gente, porque a variação de temperatura é o mesmo para todo mundo. Porque quando você aquece o recipiente, você aquece o líquido. ΔV que extravasou, que derramou. Eu só repito, ΔV extravasado, porque é o que a questão quer que você descubra. Agora, ΔV do recipiente, volume inicial do recipiente, gama do recipiente, variação de temperatura. E física acabou aqui. Quando eu fiz essa parte, a física acabou. Agora vem a parte da matemática. Volume inicial do líquido. O volume inicial do líquido está em litros. E perceba que todas as respostas estão em centímetros cúbicos. 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, 1 litro vale 1.000 ml. E 1 ml é 1 centímetro cúbico. Então, 1.000 ml são 1.000 centímetros cúbicos. Essas transformações, nenhum vestibular vai trazer para vocês. Mas quem tinha dúvida, podia abrir lá o slide, na hora que fosse estudar, que ia perceber que estava lá no slide essa informação. Então, o volume inicial do líquido, que é 2 litros, eu vou botar 2.000 centímetros cúbicos. Gama do líquido dali, ó, 1 vezes 10 a menos 3. Variação de temperatura do líquido, ele já falou que foi 30. O volume extravasado, eu não tenho, é o que eu vou descobrir. Agora, volume inicial do recipiente é o mesmo, 2.000. O gama do recipiente, agora cuidado. Ele falou que o gama do líquido é o dobro do recipiente. Então, o gama do recipiente, ele é metade do líquido, tá? Ele é metade... Nossa, ficou muito feio isso, deixa eu apagar isso. Então, o gama do recipiente, ele é metade do gama do líquido. Se o do líquido é 1 vezes 10 a menos 3, metade é pegar esse valor, 1 vezes 10 a menos 3, e dividir por 2. Vezes variação de temperatura, que é 30 também. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Se o gama do líquido é o dobro do recipiente, o do recipiente é metade do líquido.
Então, agora, gente, é só a continha básica da matemática. 2.000 vezes 10 a menos 3 vezes 30 dá 60. ΔV que extravasou, eu não sei, é o que ele quer que você encontre. 2.000 vezes 10 a menos 3 vezes 30 dividido por 2 vai dar 30. E esse 30 que está positivo passa para o outro lado negativo. Então, o volume extravasado vai ser 60 menos 30. 60 menos 30 vai dar 30 centímetros cúbicos. Letra D. Alguém tem dúvida nessa questão? Vocês entenderam como faz? Vocês entenderam como faz, gente? Quem tinha errado, conseguiu entender qual foi o erro? Tinha um do livro que eu pedi para uma atividade de casa, que está bem parecida com essa, né? Que foi que eu tirei essa questão do livro mudando só valores. Está bem parecida com o do livro, não sei se vocês repararam. Só mudou os valores, né? Mas se você pegar a questão do livro que eu passei para casa, antes da atividade diagnóstica, você vai ver que a questão está bem parecida com essa daí. Posso avançar para 7? Posso? Vamos lá. Questão 7. Qual foi a resposta que vocês marcaram aí? Sejam sinceros, tá bom? Eu sei que lá tem a resposta correta, mas sejam sinceros. Qual foi a resposta que vocês marcaram na 7? Gil marcou letra D. Lai, letra D. Luísa, letra A. Isso é um D ou um B? Vixe, eu tô péssimo. D. Lineker, letra B. Mari, letra D. Cadê Bianca que não participou da aula hoje ainda? Não ignorei Bianca hoje uma vez ainda, tô me sentindo triste. Cadê o seu, Bianca? Eu quero saber o seu. Gabi, letra D. Lilian, letra B. Não marquei a C. Marquei B, mas entendi que fui lerda demais. Acontece, mim. Fui mal na atividade. Tudo bem, Bi. Mas você está entendendo agora como está fazendo as questões? Está conseguindo acompanhar? Está com alguma dúvida? O importante, gente, não é acertar ou ter errado a atividade, porque, sabe, assim, para mim o mais importante não é quando o aluno acerta de primeiro. Para mim o mais importante é quando o aluno entende o porquê que errou. Caso tenha errado, né? Se acertar de primeira, ótimo, maravilha, melhor dos mundos. Mas se não entendeu de primeira, errou, mas depois conseguiu entender, para mim isso é melhor ainda, tá? Vamos lá. A resposta é letra D. Essa questão, gente, se você pensar bem, estava no meu slide, né? No slide eu só usei materiais diferentes. Mas eu falei sobre isso no slide, não falei? Se eu tenho duas lâminas, desculpa, chapa não, lâminas. Eu tenho duas lâminas bimetálicas e elas sofrem um aquecimento ou um resfriamento, elas não vão crescer o mesmo tanto porque são materiais diferentes. Se fossem materiais iguais, aí poderia ser letra C. Se fossem materiais iguais. Mas como não são materiais iguais, não pode ser letra C. Se ele falasse que foi resfriado, aí poderia ser letra A se fossem materiais iguais. Mas como não são materiais iguais e nem foi resfriado, não pode ser letra A. Por que a letra D? Porque o zinco, ó, tem um tamanho maior do que o aço. Os dois aumentaram, só que o zinco ele aumentou mais do que o aço, porque o zinco está com a curva para fora. E lembra que a curva para fora, o raio é maior? Então, o zinco aumentou mais. Se ele falasse que eles foram resfriados, aí seria a letra B. Se ele falasse que foi resfriado, seria a letra B. Estava no slide essa, estava assim. Essa aí foi questão de prova, viu? Essa daí eu não fiz essa questão, não. Essa aí eu peguei a prova de 2018 e copiei a mesma questão. Então, foi a questão de prova de 2018. Para você ver que isso aí, tudo que eu tô falando para vocês, foi uma prova, gente. Tá? Entendeu por que errou? Então, lembra, os dois dilatam. Só que quem tiver um coeficiente de dilatação, quem tiver um alfa maior, vai dilata mais. Então, se o alfa é grande, o corpo vai dilatar mais. Todo mundo entendeu por que errou? Caso tenha errado, posso passar para 8? Posso passar para 8? Ok.
Essa teve um pequeno probleminha. E aí o probleminha dessa, eu percebi que foi meu. Não foi da digitação, não foi de nada, não. O probleminha dessa daí foi meu, tá certo? No gráfico abaixo, então, presta bem atenção nessa, que essa daí tinha um probleminha, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que faz agora. No gráfico abaixo, observa-se a quantidade de calor absorvida pelos corpos M e N de massas iguais. Então, a massa do corpo M é a mesma massa do corpo N, em função da temperatura. Então, perceba, ó, o eixo X é temperatura, o eixo Y é quantidade de calor. Eu quero o produto, e o problema foi aqui, ó, o produto. Eu quero o produto entre os calores específicos. Produto é multiplicação. Se eu tivesse pedido a razão, dava para fazer. O problema foi de o produto. Como é que a gente faz essa questão? Vamos lá. Calor específico. Calor específico é o Czinho. Então, ele quer que você faça o C de M vezes o C de N. Lembra que calor que muda a temperatura é chamado de calor sensível, que é MC delta teta? Então, o calor do corpo M, nós temos ali, ó, desculpa, nós já temos o valor, então vou substituir, que é 300. O calor do corpo M é 300. A massa, eu vou chamar de M mesmo, porque a massa dos dois foram iguais, e eu vou chamar as duas de M. O calor específico do Nzinho eu não tenho, e a variação de temperatura é 30. Esse 30 está multiplicando, passa do outro lado dividindo, então eu tenho que massa vezes calor específico de M é igual a 300 dividido por 30, pode cortar o zero, então fica 10. Esse aqui é do M. Agora vamos para o N. Calor sensível do corpo N é a massa, calor específico, variação de temperatura. Então, o calor que o corpo N recebeu foi 200. A massa foi a mesma, N. O calor específico eu não tenho, Cn. E a variação de temperatura foi 40. Ó, então fica M vezes Cn é igual a 200 dividido por 40, corto zero, fica 5. Agora, ele quer o produto dos dois, ó, o produto, a multiplicação. Então, agora eu faço. Ah, sim, desculpa. Isolando aqui, ó, o Cn fica 10 sobre M, isolando o C, aqui é N em cima, desculpa, o Cn fica 5 sobre M. Agora ele quer a multiplicação dos dois. Então, Cm é 10 sobre M vezes o Cn, que é 5 sobre M. Então, a resposta deveria ser 50 sobre M ao quadrado. Em todas as opções, e aí foi um erro meu, eu esqueci de colocar o M ao quadrado embaixo. Foi por isso que vocês sentiram dificuldade e não perceberam o M ao quadrado embaixo, porque foi um erro meu. Mas vocês entenderam como faz? Vocês entenderam como faz, galera? Se tivesse sido, gente, a razão, aí tinha resposta, porque razão é divisão. Aí ficaria 10m dividido por 5 sobre m, aí conserva a primeira, que é 10m, multiplica pelo inverso da segunda, que é m sobre 5, corta o m, aí ficaria 2. Então, se eu tivesse colocado razão ao invés de produto, tinha gabarito certinho, que era a letra B. Concorda, Yasmin. Como todas não tinham o dividido por m ao quadrado, então dava para entender que ficou faltando m ao quadrado em todas, porque não foi só em uma, né? Foi em todas. Mas ainda assim, é bom eu avisar, porque pode ter alguém que se atrapalhou e falou assim, poxa, mas eu encontrei 50 sobre m ao quadrado, ele só tem 50. Óbvio que você marcaria 50, né? Porque você percebe que faltou m ao quadrado em todas, não foi só em uma. Então, faltou em todas, se faltou em todas,
É porque foi um erro de digitação, né? Então, dá para perceber que é a letra E. Todo mundo entendeu essa, galera? Posso passar para a próxima? Ok, tá chegando no final. Vamos lá. Essa aqui também teve um probleminha, mas aí foi um probleminha na hora do gabarito A, não é na questão em si, não. Tá? Foi na hora de digitarem o gabarito. Tá? O coeficiente de rotação do alumínio é aproximadamente 2 vezes o do ferro. Então, o alfa do alumínio, ele é o dobro do alfa do ferro. Significa dizer que o alumínio, ele dilata mais do que o ferro e contrai mais também. Porque quando o alfa, ele é grande, dilata mais e também contrai mais. Lembra disso? O material que mais dilata é o material que também mais contrai. Aí as duas peças foram resfriadas. Quando você resfria as duas peças, elas vão diminuir de tamanho. As duas diminuem de tamanho. Aí aqui eu tenho uma peça 1 e aqui eu tenho uma peça 2. No caso da peça 1, gente, as duas diminuem de tamanho, mas o anel de alumínio, ele diminui de tamanho mais do que o disco de ferro. Então, ele prende mais ainda o disco de ferro. Já na figura 2, o disco de alumínio, ele diminui, mas ele diminui mais do que o anel de ferro. Então, ele fica soltinho e aí vai cair. Então, a alternativa correta é a letra A. Apenas o disco de alumínio se soltará do anel de ferro. Porque os dois vão contrair, os dois vão diminuir. Mas o alumínio vai diminuir mais do que o ferro. Então, a resposta é letra A. Lá no gabarito, eu acho que dizia que era letra B. Mas desconsidere, tá bom? É letra A. Vocês entenderam? Sim. Isso, mas é para desconsiderar, tá? Seria a B, se ele falasse que o alfa do ferro, fosse o dobro do alfa do alumínio. Aí sim seria a letra B. Ok? E vamos para a última de hoje. E aí depois eu tenho que passar só algumas informações para vocês que a direção me pediu para passar para vocês. Chamada já fiz, né? Tem alguém que não estava na hora da chamada? Não? Tudo certo? Então vamos para a última. O que vocês marcaram nessa última aí? Qual foi a opção que vocês marcaram na última? De verdade, tá? Eu sei que vocês sabem que o gabarito é letra C, mas qual foi a opção de verdade que vocês marcaram na última aí? Faltou um aqui na frente, né? Um de vocês tem sim um aqui na frente? Ou tá faltando também? 1, 2, 3. Faltou aquele um ali na frente. C, todo mundo foi nessa letra C? A gasolina é vendida por litro, mas sua utilização como combustível é a massa que importa. Lembra que na explicação do assunto eu falei porque a gente não fica mais rico se a gente comprar ouro na Islândia e trazer esse ouro para o Brasil? É basicamente o mesmo conceito aqui. É o mesmo exemplo, agora em vez de ser com ouro, é com a gasolina. Um aumento de temperatura do ambiente leva a um aumento no volume. Aumenta o volume. A massa não muda, porque lembra que densidade é igual a massa sobre volume. Quando a temperatura aumenta, o volume dos corpos em geral aumenta, porque existem exceções. Lembra que a água é uma exceção? Então, o volume em geral aumenta e a densidade diminui. Quando a temperatura diminui, o volume diminui, porque as moléculas vibram menos e se juntam, e a densidade aumenta. Isso aqui é a regra. Tem exceções. Mas em nenhum dos casos a massa muda. A massa, em todos os casos, ela é uma constante. Para diminuir os efeitos
dessa variação de temperatura na prática, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, você não levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de gasolina. Se não fosse subterrâneo, na hora mais quente do dia, o volume iria aumentar. Se o volume iria aumentar, a densidade ia diminuir. Se a densidade diminui, significa que tem menos massa por volume. Então, você não estaria levando vantagem, tá? Quer dizer, você estaria levando vantagem. Só que ele fala que você tá, aí ele fala que você não está levando. Mas você levaria vantagem. Ficou um pouco confuso em um que eu falei, mas a questão afirma que você não levaria vantagem. Só que no caso você levaria vantagem. Tá certo? Vamos lá. 2. Ao abastecer com a temperatura mais baixa, você estaria comprando menos massa de combustível. Não, a massa não muda nem aumenta, gente. Não importa se a temperatura é mais baixa ou menos baixa, a massa é sempre a mesma. A 2 também é falsa. 3. Se a gasolina fosse vendida em quilograma ao invés de litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina seria resolvido. Se você vende a gasolina pela massa em vez do volume, não importa pra gente, né? Se o tanque é externo ou dentro da terra, né? Não importa. Então é letra C. Questão 10. Alguma dúvida? Questão 10. Alguma dúvida? Não? Então deixa eu falar aqui para vocês alguns recadinhos para eu liberar vocês. Deu para entender mais o assunto agora? As pessoas que tinham ficado com dúvida na atividade, que ficaram achando que erraram muitas questões, porque tinha algumas questões que estavam com erro no gabarito lá. Deu para entender tudo certinho agora? Deu para acompanhar bem? Bom, vocês perceberam que na semana passada não deu para a gente fazer aquela nossa atividade que a gente tinha combinado, né? De a gente passar as coisas por conta que caiu no mesmo dia que aquele palestrante ia falar a respeito. Não lembro agora qual era a palestra dele, mas tinha um palestrante convidado e não deu para ser. Então, perdoe-me isso sobre ansiedade. Não deu para a gente fazer a nossa atividade, tá certo? Então, viu, Lúcio? Mas você estava presente na hora da chamada? Tava? Então, tranquilo. Fica tranquilo. Então, não deu para a gente entender fazer na quinta passada. Vamos tentar fazer na quinta dessa semana, tá? Às 17 horas, tudo bem? Então, vamos tentar fazer essa semana aquela nossa atividade que a gente tinha dito. Atividade não. Aquele nosso encontro que a gente tinha dito. Às 17 horas. Mudou o horário, você tem aula de arte? Confere para mim, então, na quinta-feira, 17 horas, vocês têm aula de artes? Confere para mim, quinta, às 17 horas, você tem aula de artes? O problema é que eu não posso fazer no primeiro horário, Luiz, porque provavelmente a outra turma vai estar tendo aula no primeiro horário. E a ideia é a gente fazer com as duas turmas, entendeu? Acaba às 17. Então a gente pode marcar às 17h30, que dá tempo de todo mundo comer alguma coisa, caso queira comer. Eu posso passar para a direção que é às 17h30, então? Ok. Bom, gente, o colégio pediu para dar alguns recados para vocês. Esse aí era meu recado, tá bom? E quero que vocês prestem bem atenção agora nesse recado, tá certo? Sim, minha, eu vou mandar o link pelo Google Classroom para vocês, tá bom? Porque fazer por outro lugar, eu não sei como é que faz. Falaram assim pelo YouTube, pelo Instagram, mas eu não sei como é que faz essas coisas, não. Eu sou meio broco para essas coisas. E aqui eu já aprendi já como é que faz por aqui, então por aqui, para mim, é mais fácil. Então, vamos lá. Eu preciso passar agora algumas informações para vocês que o colégio pediu para avisar. Lembra que eu estava falando para vocês, para deixar a atividade no caderno, mas que não precisava passar no ABA? Perdoe-me. Isso foi um entendimento errado da minha parte. O colégio quer sim que vocês mandem a foto da atividade que vocês estão fazendo pelo ABA e que eu vá registrando por lá que eu estou vendo essas atividades. Para quando voltar,
eu não precisar pegar caderno por caderno. Eu só pegar um ou outro caderno, sortear e dar uma conferida mais aprofundada. Então, eu vou repetir. O colégio quer que vocês mandem, sim, a atividade que vocês estão fazendo lá no portal AVA, tá bom? Vocês têm que mandar a atividade que está no caderno. Aqueles que fazem realmente é a coisa mais fácil do mundo. É só tirar uma fotozinha e mandar. Lembrando, gente, quando for mandar, manda bem assim, explícito, tipo assim, atividade 1, aí manda lá. Atividade 2 da página tal. Atividade 3 da página tal. Atividade 4 da página tal. Para ficar fácil depois de eu poder conferir quem mandou, quem não mandou, viu? Belis, Silvia, eles não me deram um prazo. Eles me deram assim, que eu tenho que até mais ou menos no meio do mês me informar para eles. Mas eu vou dar para vocês até semana que vem. Uma semana é mais do que o suficiente para aquelas pessoas que realmente fizeram. Para quem realmente fez, é só mandar no site, que é a coisa mais fácil do mundo, tá? Quem já mandou, Caio, não precisa mandar. Tranquilo, Caio. Quem já mandou, não precisa mandar. Eu não tenho esse relatório ainda não, Caio, de quem mandou, quem não mandou, mas quem já mandou, não precisa mandar. Isso que eu estou falando para vocês é só quem não mandou. Quem já mandou, gente, tá tudo certo. Isso, Min, até a próxima aula. Até a próxima segunda-feira. Tá certo? O prazo que eles me deram não é até a próxima segunda-feira. Se estende um pouquinho. Só que eu vou dar para vocês até a próxima segunda-feira, porque eu sempre sei que se eu deixar um prazo maior, vocês vão deixando e vocês não mandam. Tá bom? Então, o meu prazo com vocês é até a próxima segunda, por conta que não quero extrapolar o prazo deles. E vocês acabarem não tendo isso aí. Tá? Então, vou repetir para ficar claro. Vocês têm que mandar, sim, a atividade no portal AVA. Quem não mandou, pode mandar, não tem nenhum problema. Quem já mandou, não precisa se preocupar. Por favor, avisem os colegas que não estão presentes aqui, tá certo? E qual uma outra coisa que eu quero falar com vocês? Eu não sei se algum professor de vocês de manhã já comentou a respeito, mas comentou a respeito com vocês que vai ter uma atividade que vai ser feita em conjunto em grupo entre vocês mesmos e que vocês vão. É tipo um projetozinho mais simples do que a iniciação científica. Já comentou? Então, vai ter uma reunião específica para explicar. Isso, Gabi, projeto integrador. Vai ter uma reunião específica para falar a respeito, mas eu gostaria que você já pensasse mais ou menos o que vocês gostariam de fazer. Porque pode ser de qualquer área, tá, gente? Pode ser de física, pode ser de história, pode ser de química. Dessa vez não vai ser só de uma única área. E que seja algum tema que seja relevante para a sociedade, tá certo? Então, já vão pensando a respeito, já vai pensando assim, mais ou menos, com quem você quer fazer. Eu acho que vai ser em grupos, Caio. Eles vão decidir isso ainda, a quantidade de pessoas, porque vai ter uma reunião específica para falar disso. Mas vocês já podem ir pensando a respeito do que vocês gostariam de fazer, do grupo que vocês gostariam de ter, tá certo? Porque eu vou ficar provavelmente com o segundo ano. Então, eu não sei que turma do segundo ano eu ainda vou orientar, mas eu vou ficar com o segundo ano. Já me falaram que eu vou ficar com o segundo ano. E não precisa necessariamente ser de física, tá bom? Se for de física, tudo bem. Não sei ainda, Luísa, como eu estou falando. Vai ter ainda uma reunião específica. Eles não me passaram isso ainda. Tá certo? Eu não sei te dizer. Então, é só isso os meus recados, tá bom? Então, ir pensando a respeito disso e mandar as atividades. Por favor, sobre as atividades, quem não estava presente na aula, manda no grupo de vocês do WhatsApp. Fala assim, ó, pessoal que não estava presente, Belis pediu para mandar as atividades, porque ele tem um prazo para mandar para a direção. Ele tinha dito que não era para mandar não, mas ele se enganou. É para mandar sim. Tá certo? Ok, então? Ah, desculpa, ó, eu estou olhando aqui o prazo que me deram, foi até dia 18 mesmo. Quer ver? Deixa eu até botar aqui na tela para vocês. Então tem que ter até segunda-feira da semana mesmo. Porque segunda-feira da semana que vem é 18. Então tem que ser até dia 18 mesmo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês não acharem que é lorota minha. Tá aparecendo aí? Aqui, ó. Entrega do relatório final até dia 18/6, tá vendo? Então, eu falei de 18 aleatoriamente,
Porque eu pensei em 18/7. Ah, não, 18/6. Ou tá errado isso aqui, porque a outra data é 18/5. Bom, eu vou conferir e digo a vocês. Mas, a princípio, até semana que vem, tá certo? Eu vou conferir e digo a vocês. Mas, a princípio, até semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau. Descansem aí para a próxima aula, esses 30 minutinhos. Até quinta-feira. Então, quinta-feira, 17h30, a gente faz nossa atividade lúdica, tá bom? Para a gente poder resenhar. Tchau.